Quero cumprimentar a todos os nossos professores de EBD e também superintendentes de EBD aqui do nosso campo em Bangu e dos nossos irmãos que têm participado conosco também. Desde já agradecer a todos pelos e-mails, pelos zaps, pelas as palavras de incentivo. Nosso muito obrigado. Hoje nós estamos na lição de número 11, o discípulo de Jesus e o serviço cristão, desse tema fantástico, aperfeiçoamento cristão. Nós estamos aqui também, desde já, entre a aula 12 e 13, nós estaremos convidando o próprio autor dessa revista, o pastor Marcos. Nós estamos vendo a possibilidade dele vir dar uma aula aqui para nós, e o que vai ser uma riqueza. É um colega meu já há muitos anos, é um homem de Deus, é um dirigente de congregação ali com pastorado na igreja em Madureira. O discípulo de Jesus Cristo e o serviço cristão. Hoje fala do nosso servir na igreja e servir no dia a dia do nosso trabalho. Entre vários livros, tem muitos livros sobre Neemias. Inclusive eu já li que o livro de Neemias é o livro com o maior número de comentários na Bíblia. E o livro de Neemias é muito trabalhado sobre liderança cristã também. Mas tem um autor que eu gosto muito, anglicano, J.I. Packer. Ele escreve um livro sobre Neemias. Eu acho assim, muito fantástico, simples de ler, porém não simplista o livro. É simples, não simplista. E com conteúdo muito rico e fácil de entendimento. Hoje nós temos aqui sobre a importância do trabalho, né? Vamos começar do trabalho do dia a dia, né? Nosso Deus é exemplo de trabalho. A Bíblia fala contra o preguiçoso. O livro de Provérbios dá muitas recomendações sobre o preguiçoso. É como uma comparação, é como o preguiçoso é aquele que fica dentro de casa e dizendo, lá fora tem um leão, então não posso sair, tem que ficar aqui quieto. E tantos outros exemplos. A Bíblia combate muita preguiça, a ponto de os tessalônicos, eles passaram também por um processo desse, e alguns não estavam nem querendo trabalhar, dizendo que não precisava trabalhar porque estava aguardando a vinda de Jesus. E Paulo disse, aquele que trabalha, que não coma. Esse texto está na Bíblia. Então, nosso Deus foi exemplo de trabalho. Assim como ele foi exemplo de descansar, né? Trabalhou, fez o mundo e no sétimo descansou. Ele é exemplo de trabalho. Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Claro que tudo dentro de uma coisa organizada. Não pode se confundir a necessidade de trabalhar com ativismo, viu? Esse ativismo religioso em que as pessoas não param para nada, para uma meditação a Deus, para um momento com a família, para um descanso seu, pessoal. Então não podemos confundir isso, porque tem gente que pega esse trabalho e vive de um excesso de trabalho. E tudo que é excesso está errado. Tudo que é excesso está errado. Então, a importância do trabalho, Deus, além de ser o exemplo do trabalho, ele colocou, já começa com o primeiro homem trabalhando, cuidando do jardim do Éden, né? O trabalho nós devemos fazer com excelência. A Bíblia nos ensina a trabalhar como que servindo ao próprio Deus, mesmo que o patrão seja ímpio. A Bíblia diz que o nosso serviço tem que ser como que servindo a Deus. Então, você levanta com o seu aluno essa discussão, a importância de nós sermos destaques como cristão naquilo que trabalhamos, né? Eu aprendi uma frase, um ensinamento, eu não me lembro agora o livro, mas que nos diz o seguinte, que aquele trabalhador que ele sempre faz algo a mais, ele nunca será demitido. Então vem a pergunta, qual é o trabalhador que nunca é demitido, principalmente em época de crise? Levante isso com o seu aluno,
né? Levante essa questão. Vem cá, essa época de crise, qual é o trabalhador que nunca é demitido? Ou se for ser demitido, ele é o último a ser demitido. É aquele que trabalha com excelência. É aquele que sempre faz algo a mais. Aquilo que Jesus disse, o servo que só faz o que foi mandado, esse é ruim. Sempre tem que fazer algo a mais. É uma recomendação bíblica. Né? É uma recomendação bíblica. Então, levante essa questão. Isso é importante, isso com o aluno. Até para motivar. Tem muita gente péssimo no seu serviço, no seu trabalho. Dá mau exemplo como cristão. Então, o trabalhador que nunca é mandado embora, que o patrão vai demitindo todo mundo, mas menos ele é aquele que trabalha por excelência, é aquele que faz algo a mais, é aquele que trabalha como que servindo ao Senhor, porque sabe que foi Deus que deu para ele aquele trabalho. Levante essa discussão com o seu aluno. Também lembrar que a gente tem uma visão que fazer a obra de Deus é só se eu for diácono, se eu for presbítero, se eu for pastor, se eu for professor de escola dominical, se eu for um pastor presidente, um missionário, uma missionária. Não. Você pode trabalhar fazendo a obra de Deus, e já incentivado lá na Reforma por Lutero e Calvino, e muito defendido por John Stott também, você utilizar o seu trabalho como um canal, um ministério de levar o Evangelho de Jesus Cristo, através do testemunho, através de um momento oportuno, trazer uma palavra da parte da Bíblia para aquelas pessoas que convivem com você. Então, a importância trabalhe isso com o seu aluno, dar essa visão, levantar essa visão ao aluno, que o trabalhar, exercer função, lá de servente na escola, ou de porteiro lá onde ele trabalha, ou de médico, ou de enfermeiro, ou de advogado, seja qual for a função, ou de pedreiro, a pessoa tem que exercer isso, segundo uma orientação de Calvino e Lutero, utilizar isso como fonte e caminho ministerial para levar o Evangelho. Então, encarar essas funções, tem um talento para ser engenheiro, tem talento para ser advogado, tem talento para ser um jogador de futebol. Isso foi Deus que deu. Então trabalhe isso como ministério. Utilize isso como ministério. Discuta isso com seus alunos. Levante a questão com eles. Vem cá, nós podemos utilizar, ministério também, nós exercemos as funções que nós temos habilidade para a glória de Deus? Levante isso com o seu aluno, aí dá uma discussão gostosa, sadia e crescimento espiritual, tá bom? Uma outra coisa que eu queria destacar aqui, nessa revista, que esse tema ficou muito bom, é você ir lá para o item 3. Eu acho que essa revista você não precisa pesquisar muito por fora, não. Sabe? Essa lição está muito rica e interessantíssima. Aqui no item 3, ele faz uma colocação interessante no 3.1, servir de acordo com a palavra. E aí ele dá aqui algumas indicações, né? Nossa atuação não deve ser um esforço para a salvação. O nosso trabalho, a gente não deve se esforçar. O meu trabalho que vai me garantir a salvação. Não, eu vou trabalhar porque eu já tenho a salvação. Então aqui ele coloca um item 1, 2, 3, 4 e 5. Esses 5 itens são muito ricos para você abrir um diálogo com a classe. Preste atenção nesses 5 itens aqui. Você vai abrir um diálogo muito rico com a sua classe, tá certo? Outra coisa também que ele trabalha aqui, lá no item 1, ele dá um exemplo do próprio John Stott, nos ensinando a trabalhar e a valorizar o nosso trabalho. E eu digo que, assim, qual Marta e Maria, imagina a alegria de Marta e Maria, fazer aquela comidinha, Jesus sempre quando ia para Jerusalém, passava por Betânia, almoçava ali, comia na casa de Marta e Maria, e ela sempre preparava aquela comidinha saborosa, caseira para Jesus. Então, o que o autor aqui, ele tira de John Stott, uma orientação de Stott.
dizendo que o nosso serviço tem que ser como que fazendo para Jesus. Por exemplo, a enfermeira, quando está cuidando daquele médico, que faça como que se aquele enfermo fosse Jesus. O pedreiro está construindo aquela casa, faça da melhor forma, como que se ele estivesse construindo uma casa para Jesus. O que está trabalhando na limpeza de uma escola, de uma empresa, que limpe como que se aquela casa, aquele local pertencesse a Jesus ou fosse receber a Jesus. Quem trabalha como um mestre cook ou em cozinha, que faça a melhor comida como que se fosse Jesus que fosse almoçar. Então, essa orientação aqui que o autor da revista, pastor Marcos Santana, tira de Stott, é muito rico também para você levantar um diálogo com os nossos alunos. Porque, infelizmente, irmão, quantas pessoas que têm uma oportunidade de trabalho e fazem mal feito. Isso é muito ruim. E nós, como cristãos, devemos dar exemplo. E falando em oportunidade, a revista encerra sobre oportunidade. E aí eu deixo uma frase do pastor Abigail, do bispo Abigail, lá de Goiás, que ele sempre dizia o seguinte: eu não peço a oportunidade, mas se ela vier, eu não a dispenso. Então, as oportunidades, elas aparecem, né, na hora certa, e nós não podemos dispensar, não podemos ficar aquela situação perturbando atrás de uma oportunidade. Deixa você vai fazendo o seu serviço e as oportunidades vão aparecendo. Apareceu, não dispense. Cuide das oportunidades que Deus vai te dando, tá bom? Trabalhe isso também com o seu aluno. Você levanta essa questão com o seu aluno no fechamento. Você tem aproveitado a oportunidade de trabalho que Deus tem te dado? Para quê? Né? Então, discuta isso e dialogue isso com o seu aluno. Que Deus abençoe esta simples meditação e que todos nós possamos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. E boa aula para você no próximo domingo. Muito obrigado.